O deputado federal Nicolas Ferreira divulgou uma carta aberta ao ex-presidente Jair Bolsonaro na forma de um vídeo, no momento em que Bolsonaro está hospitalizado. No vídeo, Nicolas Ferreira lembrou a carreira de Bolsonaro e apontou: o senhor pegou o país em meio a uma das maiores crises globais da história moderna, uma pandemia para o mundo e, mesmo assim, entregou um Brasil de economia resiliente, com recorde de empregos e dignidade para o trabalhador. Enquanto outros países se afundaram em dívidas e miséria, o Brasil se manteve de pé. O deputado lembrou os ataques a Bolsonaro e aos conservadores e disse que Deus continue sustentando sua vida, assim como sustentou naquele 6 de setembro. A anistia virá para todos e estamos lutando por isso. E se a injustiça se levantou contra o senhor, é porque o senhor ganhou o coração de quem realmente importa, o povo. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Jair Bolsonaro. O senhor saiu do Exército, iniciou a vida pública como vereador no Rio de Janeiro e depois cumpriu 7 mandatos como deputado federal, sempre defendendo o povo, sem nunca se envolver em escândalos de corrupção, um feito raro na política brasileira. Foi a sua coerência, honestidade e coragem que o levaram, contra tudo e contra todos, à presidência da República. E mesmo lá, diante do poder, nunca abandonou suas raízes simples. Foi nesse caminho que tive a honra de tirar nossa primeira foto juntos, em 2017. Um jovem estudante ao lado de um homem que já carregava nos ombros o peso da esperança de milhões. Vieram depois as manifestações gigantescas, as motociatas que arrastavam multidões. E por onde passava, os sorrisos espontâneos, as brincadeiras simples, mas também a seriedade que enfrentava a fúria de uma esquerda que nunca perdoou o senhor por dar voz ao povo brasileiro. O senhor pegou o país em meio a uma das maiores crises globais da história moderna. Uma pandemia que parou o mundo e mesmo assim entregou um Brasil de economia resiliente, com recorde de empregos e dignidade para o trabalhador. Enquanto outros países se afundaram em dívidas e miséria, o Brasil se manteve de pé. Recordo o dia em que o senhor levou a facada covarde em Juiz de Fora. Era para ter sido fim, mas foi um milagre. Ali não havia apenas sangue derramado, havia a certeza de que Deus ainda tinha e tem um propósito maior para a sua vida e para a nossa nação. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Seu sofrimento virou esperança para milhões, e cada lágrima que escorreu naquele dia foi transformada em força para continuar lutando. Sei que nem todos precisam concordar com suas decisões, mas acreditar que o Senhor, um homem de vida simples, saiu do exército, construiu sua trajetória com suor, que sempre foi o próximo do povo e da própria família, mereça penas maiores do que e traficantes, é a prova de que muitos estão completamente alienados. Isso não é justiça, é vingança política. Hoje vemos ministros do STF agirem não como juízes, mas como adversários políticos. Um julgamento falso, um teatro armado para condená-lo por um golpe que nunca existiu. A verdadeira injustiça não está naquilo que o acusam, mas naquilo que negam ao povo. O direito de escolher livremente seus líderes e o direito de ver a verdade sem máscaras. Jogou limpo contra um sistema sujo. E isso pode ter gerado a revolta de muitos, inclusive dos nossos. Mas sabemos que não está nessa situação por culpa exclusiva sua, mas porque ousou enfrentar aqueles que vivem da mentira e da manipulação. É claro que cometeu erros, afinal é humano, mas seus defeitos jamais podem ser comparados com os crimes de seus adversários. Contra ele não há um que preste. Todos que o condenam são parte de um mesmo arranjo podre que teme o homem simples que ousou desafiar o sistema. E essa é a diferença de nós para eles. Nós concordamos em discordar, de apontar erros e falhas, não por um projeto de poder, mas por saber exatamente o que o senhor representa. Presidente,
não acabou. Continuaremos lutando por um Brasil melhor. O senhor sempre demonstrou humildade e simplicidade, mesmo sendo chefe de Estado. Sempre foi aquele homem que comia pastel na feira, que fazia piadas fora do roteiro, que chorava e ria junto com o povo. Esse é o Bolsonaro que o sistema odeia. O homem comum que ousou se tornar presidente e que nunca deixou de ser um de nós. Eu imagino a dor que sua família carrega agora, injustiçada junto com o senhor. Mas também sei que eles têm orgulho, assim como milhões de brasileiros, de tudo o que o senhor já fez e representou. E se por acaso o senhor tiver a oportunidade de ver esse vídeo, saiba, essas palavras não são apenas minhas. Eu apenas empresto a minha boca a milhões de brasileiros que ainda confiam no Senhor, que choram pela sua prisão, mas que não perdem a fé. Que Deus continue sustentando sua vida, assim como sustentou naquele 6 de setembro. A anistia virá para todos, e estamos lutando por isso. E se a injustiça se levantou contra o Senhor, é porque o Senhor ganhou o coração de quem realmente importa, o povo, com fé, indignação e esperança. Nicolas Ferreira. Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm, o poder de mudar o mundo e transformar o nosso Brasil. O amor, o patriotismo, a entrega não tem preço. Meus senhores, minhas senhoras, irmãos, cristãos, brasileiros, o meu sonho é o sonho de vocês. Nós vamos conseguir esse objetivo. Queremos, e é o nosso dever, produzir a felicidade. Nós revolucionaremos o Brasil. E eu fiquei sabendo que eles queriam me conhecer. E eu fico perguntando, meu Deus, quem sou eu? Essas duas pessoas maravilhosas querendo me conhecer. Uma gritaria, um desequilíbrio, mas isso tudo está em torno do que aconteceu semana passada. E o desespero da esquerda é porque, diferente da anistia que eles defendiam, criminosos, assaltantes a bancos, sequestradores, não falam nada. Olha para mim, deputado. E a Dilma, sequestradora, ou melhor, assaltante de banco. E o Zé Dirceu, sequestrador de embaixadores. Eu quero saber, por que não falam isso da anistia? Aqueles criminosos, assassinos, pediram anistia e tiveram. Qual o problema de uma senhora chamada Ilma, com mais de 70 anos, sem passagem em delegacia nenhuma, tá lá, presa numa cela de 3x3, com traficantes, com homicidas, com faccionadas, pedir anistia? É injusto. É injusto. Eu vejo que tem mães aqui que gostam de falar. Então eu vou falar da Débora do Batom, aquela arma perigosa, do Perdeu Mané, que só repetiu o que o ministro falou. Mas o desespero é porque tiveram uma aula de direito na semana passada, onde o ministro, magistrado de carreira, autor de livros, autor do Código de Processo Civil, se baseou em jurisprudência, em juristas técnicos e não em politicagem. O ministro que falou em alto e bom som, incompetência absoluta desta turma julgar o presidente Bolsonaro e os outros. Por que foi incompetência? Se a presidente tem que ir para o pleno, se é cidadão comum, tem que ir para a primeira instância, como foi o ex-presidiário. Só que a diferença é que o ex-presidiário foi corrupção, e falo para
quem falou anteriormente que golpe sem governo deposto vai estudar. Não existe golpe sem governo que não foi deposto. Isso quem falou é um ministro, mas você deve saber mais que um ministro de carreira, né? Claro que devem saber mais que um ministro de carreira. E outra coisa, para vocês também, para vocês aprenderem, vão estudar, vão fazer faculdade de Direito. Só que vocês não sabem que também não existe nenhuma punição por cogitação. E ele deu uma aula, porque ele falou inclusive que o ex-PGR, Janot, falou para a imprensa que ia armado matar o Gilmar Mendes no STF. Foi armado. E aí, ele cogitou. Desistiu? Ele foi punido? Foi investigado? Não. A diferença é que o ministro Luiz Fux deu uma aula, enquanto alguns ministros parciais suspeitos. E suspeitos por quê? Um ministro comunista, ministro Lula. O outro ministro, advogado, recebeu como prêmio ser ministro do STF. O outro é vítima, acusador, promotor, delegado, investigador, é tudo. Então, é uma coisa tão bizarra o que aconteceu semana passada, aquele teatro que foi feito e que simplesmente caiu pela manobra com o voto técnico de 12 horas do ministro Luiz Fux. O ministro de carreira, primeiro colocado para promotor, primeiro colocado para juiz, autor de livros. Esse é o desespero deles, porque foi comprovado que os 4 ministros da primeira turma votaram de forma política. Ou vocês têm dúvida disso, que não foi político aquela votação? Eu vou fazer então, a quem me olha aqui, vamos fazer diferente. Vamos imaginar que era o Lula que estava sendo condenado e 3 ministros, deputados, 3 ministros. Um seria ministro do Bolsonaro, o outro advogado do Bolsonaro, o outro ministro. Vocês iam falar o quê? Que era normal? Vão ter cara de pau para falar que ia achar normal? Que não ia ser político? Que ia ser jurídico? Claro que não. Sabe por quê? Porque vocês são cara de pau. A diferença é que o ex-presidente Bolsonaro está sendo condenado por lutar contra o sistema, diferente dos senhores que foi por corrupção. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Condenado em todas as instâncias, primeira, segunda, terceira, que tivesse instâncias por todos os juízes. Aqui não. Aqui eles simplesmente fizeram uma manobra que tornou esta ação incompetência absoluta, dito pelo ministro Luiz Fux, o único ministro de carreira. Ali tiveram cenas bizarras. Por ocasião da parte, o cara tinha até um PowerPoint feito, com vídeo e com foto. Ali, um falava em Pateta, o outro em Mickey, um falava que não tinha medo de Twitter, enquanto o ministro Fux, 12 horas de jurisprudência, de peças jurídicas. Isso está claro e também está visto, não só no Brasil, como no mundo. Então, senhor presidente, o pedido da anistia se deve à justiça. Infelizmente, esse termo anistia é totalmente errado. Deveria ser justiça. E tem pessoas presas nesse momento, mães, pais, avós, que nunca tiveram uma passagem na polícia. Diferente de corruptos deste governo, que foram condenados a dezenas de anos. Sabe quantas delações tiveram no caso do Bolsonaro? Um delator. Sabe quantas delações para prender o ex-presidiário? 293. Me expliquem se um é justiça e o outro não é teatro. E é por isso que nós vamos lutar até o fim por uma anistia justa por essas pessoas. É por isso que vocês podem ter certeza absoluta que esta frase não é só bonita. Pensam que nos enterraram, só que esqueceram
que somos sementes. 2026 a gente se vê e pode ter certeza que a gente vai estar de volta.